Começamos? Começamos! Agora sim, começamos. Finalmente! Mais uma edição do CPCast em vídeo para o YouTube. Oi. Várias câmeras, tá ficando legal isso daqui. E hoje a gente vai falar, Gabi, sobre TDAH. Isso aí. TDAH e atenção. Exatamente. E as crianças de hoje, né? A geração atual, como é que isso está se aplicando? Então, o tema de hoje é esse. Recebemos algumas perguntas. Vamos responder. Recebemos perguntas lá pelo Instagram. Inclusive, se você quiser interagir com a gente pelo Instagram, pode mandar sua mensagem para mim ou para a Gabi. O meu @ no Instagram é luciano.mnogueira. O da Gabi é gabriela.lsrosa. Tá difícil para eu lembrar dele, que eu mudei há pouco tempo. Mas é isso aí. Pode mandar pergunta lá que a gente tenta ajudar vocês. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar fazer, acho que no início, sei lá, explicar para as pessoas o que é, e aí a gente fala de geração, e aí a gente depois tenta desmistificar se o que as pessoas hoje acham que é TDAH de fato é ou não. Mas vamos lá, vou fazer as perguntas e a gente vai começando aqui. O que é TDAH? Uma sigla. O que significa essa sigla? TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você que é pai e mãe hoje, talvez, dependendo da sua idade, você conheceu por outra sigla, né? Que era o DDA. Antigamente, as pessoas eram DDA, elas não eram TDAH. E o DDA DDA? era o distúrbio do déficit de atenção. Então, década de 90 ainda, 80, a gente falava em DDA, não falava de TDAH. Essa condição, esse transtorno, a primeira vez que ele foi mapeado foi em 1904. Então, nada de especial em relação a 1904, mas os primeiros relatos que a gente tem desse tipo de dificuldade de manter a atenção ou de agitação excessiva, prejudicando a concentração, vem de lá de trás. E isso veio sendo notado e existe literatura até bastante extensa sobre isso, das décadas de 50, 60 para cá, mas nos últimos anos a gente teve bastante informação nova do meio científico, do meio acadêmico, sobre esse transtorno, né? O que a gente aceita hoje como principal causa do TDAH? Isso é uma literatura até bastante recente. Então, Nova, né? É normal até, infelizmente, que alguns profissionais da área não tenham tido ainda contato com isso. Tem um estudo de 2015 de um cara chamado Spencer, que ele relata nesse estudo a teoria da baixa dopamina. Tá? Então, vamos lá. O que é dopamina? Dopamina é o neurotransmissor da moda, né? É o neurotransmissor que todo mundo fala. Ele está associado com motivação. Tá? Então, a gente precisa de dopamina para prestar atenção em algo. Então, vamos começar lá do início. Beleza. O que é a atenção? Boa. Atenção é a nossa capacidade de perceber aquilo que está à nossa volta. Então, a gente tem o mundo à nossa volta, a gente é bombardeado por estímulos. Então, aqui a gente está gravando, então tem uma pessoa falando, tem luz aqui, né? Tem som vindo lá de fora, tem toda uma informação visual, tá frio, tá quente. Então, os 5 sentidos da gente, tato, olfato, visão, audição, paladar, inclusive, beber uma aguinha, eles estão o tempo todo captando informações do mundo. Só que a gente não está o tempo todo percebendo essas informações. Sim. Então, atenção é diferente de percepção. Como a gente está aqui conversando, você que está ouvindo a gente aí, provavelmente você está prestando atenção no que você está ouvindo, você não reparou que tem uma brisa aí onde você está. Você não reparou que tem um barulho de fundo aí onde você está. Por quê? Porque o seu foco, a sua percepção está mais em um sentido do que em outro. A atenção é a capacidade de focar num desses sentidos, de perceber, de estar presente para um desses sentidos. Então, numa aula, o que a gente pede? A gente pede que a percepção do aluno esteja na audição e na visão dele em relação ao professor, em relação ao que está acontecendo naquela aula. Se ele não consegue manter esse tipo de atenção, percebendo ali o professor, percebendo ali a aula, a gente fala que ele tem uma dificuldade em prestar atenção. Sim.
o TDAH é quase que uma incapacidade ou uma dificuldade muito intensa em controlar a atenção. Então, a gente pode ter esse TDAH basicamente de 2 tipos, né? O tipo desatento, a gente brinca que é o aluno que passou a borboleta, ele foi junto, né? E a gente também tem o TDAH hiperativo. O hiperativo é aquele que você falou, ó, senta aí agora e faz o dever, e ele levantou 11 vezes em 5 minutos. Exatamente. Que ele tem uma dificuldade de controle corporal, inclusive, tá? E isso, teoricamente, acontece, essa dificuldade, teoricamente, acontece porque tem pouca dopamina. Então, por você ter uma linha base, um nível base de dopamina muito baixo, a dopamina, ela faz um controle, um ajuste fino do nosso estado de espera do nosso cérebro, vamos colocar assim para simplificar. Então, o nosso cérebro ele pode ter um estado de espera e um estado de atenção. E quem liga e desliga essas 2 coisas, que elas funcionam meio que com correlação oposta, né? Elas se intercalam, é a dopamina. Então, se você tem pouca dopamina, você tem dificuldade de fazer esse processo, de ligar um sistema e desligar o outro. E aí vem essa questão do TDAH. Então, isso é o que cientificamente hoje é mais aceito. E se a gente for olhar o tipo de sintoma, o tipo de comportamento até de quem sofre de TDAH, de quem tem esse transtorno, você acaba enxergando nesse comportamento uma forma de compensar justamente isso. Então, quais são as nossas preocupações mais sérias, por exemplo, com alguém que tem esse transtorno na infância? Quem tem esse transtorno na infância tem uma tendência a abusar de certas substâncias na idade adulta. Principalmente estimulantes. Sejam estimulantes de uso comum, como café, como nicotina, sejam estimulantes de uso proibido, como anfetaminas, cocaína e outros tipos de droga, que vão afetar justamente a produção de dopamina no cérebro. Beleza. Se a gente parar para pensar numa criança e essa criança ela é diagnosticada com TDAH, tá? Ela foi diagnosticada com TDAH. E aí existem possibilidades de tratamento para essa criança do TDAH. Antes da gente chegar nas possibilidades de tratamento disso, de medicação, se é que tem que medicar, não tem que medicar, enfim. É possível que essa criança consiga melhorar o TDAH dela? Existe cura para TDAH? Existe. Existem alguns tipos de cura para TDAH. Em grande parte dos casos, a própria entrada na adolescência já deveria resolver grande parte dos problemas. Quando a gente entra na adolescência e vai chegando na idade adulta, a gente ganha função, ganha atividade em novas áreas do cérebro e a gente, sem entrar muito na parte técnica, né? Isso melhora o nosso controle de atenção. A parte do lobo frontal do cérebro ele se desenvolve mais e a gente ganha um maior controle sobre o nosso foco, sobre a nossa atenção. Então, é muito comum hoje em dia a gente ver crianças que relatam, não, eu era muito bagunceiro. Isso é até uma desculpa de alguns pais para não olharem para o problema hoje, né? Eu era muito bagunceiro, eu era exatamente assim e hoje eu sou bem-sucedido. Tudo bem, você passou por um processo durante a sua puberdade que permitiu que você controlasse melhor a sua atenção e hoje você tem uma vida normal, uma vida bem-sucedida, uma vida boa e isso não é mais um problema para você. Isso acontece com algumas pessoas, não com todas. Nem todo mundo resolve esse problema assim. E aí a gente pode entrar nisso, tem toda uma parte de remédios, de fármacos que a gente pode usar, de estratégias que a gente pode adotar. E sempre quando a gente fala, principalmente de remédio, né, as pessoas falam, mas será que vale a pena? E realmente, os remédios para TDAH, eles exigem uma série de cuidados. Sim. Eles não deveriam ser usados até da maneira como eles são usados hoje, tá? Por muito tempo, em altas doses. Então, a gente tem sempre que tomar muito cuidado com essa parte. Mas a gente tem uma questão aí
muito a favor do tratamento precoce, seja ele uma intervenção comportamental, seja ele com medicação. Por quê? A neuroplasticidade do cérebro, ou seja, a capacidade do cérebro se adaptar e se modificar, ela é muito grande na infância. Então, a gente vai ter um alto nível de neuroplasticidade até mais ou menos ali os 25 anos. Mas a taxa com que a gente consegue modificar o nosso comportamento e criar adaptações no nosso cérebro entre 3 e 12 anos é altíssimo. Então, se a gente deixa passar essa etapa do desenvolvimento sem tomar uma atitude, sem tentar corrigir alguma coisa que a gente vê que é um problema para aquela criança, a gente está não só perdendo uma oportunidade de lidar com aquela situação, como de promover desenvolvimento em diversas outras áreas. E assim, só para as pessoas entenderem um exemplo, né? Uma criança que tenha um diagnóstico, seja de TDAH ou de outro diagnóstico. E aí é uma criança que a gente começa a ver um perfil agressivo nessa primeira infância. E aí, se isso não for tratado, seja com terapia, seja com medicamento, essa criança, esse perfil agressivo que se mostra, ele continua. Você não consegue mexer nesse perfil agressivo lá na frente. Então, quando o Luciano fala de tratamento precoce, eu tenho certeza absoluta disso, não é para a gente começar a rotular as crianças e, não, vai, dá um remedinho aí. Não é isso. É porque os comportamentos eles vão permanecer se você não olhar para eles no momento certo e adequado. Então, crianças, por exemplo, com perfis agressivos, começam a ter esse perfil se isso não for tratado com uma terapia, se isso não for tratado com medicamento, se for o caso daquela criança, esse perfil agressivo ele permanece e aquela criança aí sim está rotulada a ser uma criança agressiva, sem convívio, sem possibilidade de convívio com outras pessoas, né? Isso aí, vai ser mais difícil depois de tentar tratar desse comportamento alterado aí. Beleza. Tem uma pergunta, é isso aí, essa foi uma pergunta mesmo que chegou pra gente. Se o comportamento da criança é normal ou se essa mãe precisa levar essa criança ao médico. E aí, eu acho que antes da gente responder isso, vale lembrar que criança não é robô. Criança não é... Criança, na verdade, uma vez eu ouvi isso e faz todo sentido do mundo. Criança é movimento. Você está vendo uma criança muito parada, está errado, né? Então, não é esse o caminho. Mas aí, vou voltar para a pergunta. É só comportamento de criança ou precisa levar ao médico? Esse eu acho que é a maior gap que existe, a maior diferença que existe no olhar de quem está dentro de escola para o olhar do pai. E esse eu acho que é um dos grandes desafios, meus desafios pessoais. Assim, acho que quando eu conseguir resolver isso, eu me aposento. E eu perguntei isso até para a Bel num podcast que a gente gravou no início do ano. Perguntei para ela, Bel, como é que o pai sabe que está dando errado? Né? E ela, óbvio, ela trabalha também com educação, então para ela é muito claro quando está dando errado. Só que para o pai é muito difícil enxergar, né? O pai tem muito essa dificuldade. Sempre que a gente fala de inclusão aqui, a gente começa a ver muito cedo alguns sinais e 99% dos casos, até a gente conseguir conversar isso com a família de uma maneira que seja produtiva, positiva, demora alguns anos normalmente, vários anos normalmente. Então, se você está se perguntando isso, se isso é um incômodo para você, leva num psiquiatra. Perfeito. O psiquiatra ou o neurologista ou o neuropediatra, o médico da área, ele vai ser a melhor pessoa para te falar, olha, isso é normal, isso não é normal. Isso precisa de uma intervenção, não precisa de uma intervenção. Tá? Cabe uma ressalva importante aí. Médico não é tudo igual, nutricionista não é tudo igual, psicólogo não é tudo igual. Existem bons profissionais e existem profissionais inadequados. Em todas as áreas, não existe área imune a isso. Existem professores bons, existem professores inadequados. Então, sempre que você tentar levar seu filho para um médico para cuidar de um assunto, principalmente como esse, leve no melhor profissional que você conseguir levar. Tá? Porque existem várias formas de intervenção. A gente deve falar sobre medicação em algum momento durante o episódio, então não vou atravessar o assunto agora. Mas
a medicação para o TDAH tende a ser anfetamina, né? E apesar de ser uma anfetamina produzida dentro de um laboratório farmacêutico, com todo cuidado, com todo controle, ela faz o mesmo efeito no cérebro que uma anfetamina que é vendida na rua, como speed, como cocaína. O efeito no cérebro é muito similar, é muito parecido. Então, ela pode causar dependência, ela pode trazer uma série de outros problemas. Então, quando você faz uma intervenção dessa, não estou falando isso para botar medo em ninguém e a pessoa não tratar, não dar o remédio. Tem um momento que precisa dar o remédio. E a melhor pessoa para te dizer que momento é esse, qual a dosagem desse remédio, por quanto tempo, como é que reduz, porque na maioria dos casos você vai reduzir a dosagem com o passar do tempo, esses são os melhores protocolos, vai ser o médico. Claro. Então, se você está com essa dúvida, primeiro conselho, vá ao médico, né? Mas você pode observar o comportamento também. Então, a gente fala muito aqui de temperamento, né? E existe uma clara correlação para mim entre TDAH e 2 temperamentos, né? Sanguíneos e fleumáticos, que são aqueles temperamentos do lado úmido. Se você for falar para desatenção do fleumático, é isso? Desatenção do fleumático e hiperatividade do sanguíneo. Então, uma criança que tem esse comportamento de estar sempre se movimentando, sempre agitada, falando o tempo todo, mudando muito de assunto, aquela criança que entrou na fase do porquê e nunca saiu, né? Eu tenho só mais uma pergunta, Essa criança, ela pode ser confundida com alguém que tem TDAH, né? E acontece, né? Se você for pensar estatisticamente, você tem 1/4 do mundo em cada temperamento, mais ou menos. Eles são bem distribuídos. E hoje a gente estima que 10 a 12% da população tenha um problema com atenção. Então, tem mais sanguíneo do que hiperativo e tem mais fleumático do que desatento, muito mais. Né? Mas existe uma similaridade ali de comportamento. Então, se você tem esse perfil de criança, você pode começar não a fazer uso de medicação logo de cara, mas existem várias outras abordagens que a gente usa que colaboram, né, que são moduladores de comportamento, que podem ajudar. Então, a gente pode fazer intervenções ambientais, a gente pode fazer intervenções no sono, a gente pode fazer intervenções na alimentação, até na suplementação de algumas substâncias, que se a questão daquela criança for uma dificuldadezinha de atenção que não merece um diagnóstico de TDAH, essas intervenções resolvem o problema. Sim. E aí você nunca precisa entrar na medicação, você talvez nunca precise levar num médico para falar disso. Agora, se você começa a fazer essas intervenções e não tem resultado, aí está na hora mesmo de levar no médico. Agora, mesmo que você tenha levado no médico, vale a pena procurar essas outras intervenções. É isso. Porque justamente esse trabalho de médio e longo prazo que vão fazer com que a medicação possa ser reduzida, às vezes até eliminada, né? E vão trazer uma qualidade muito melhor e uma cura. Porque a cura do TDAH não é só você regular a produção de um neurotransmissor, que é essencial, que é importantíssimo, mas é também você mudar comportamentos que às vezes já foram adquiridos de procrastinação, de desatenção, de não se importar com prazos, de não dar bola para certas responsabilidades, porque era muito difícil e aquela coisa foi se fixando ali naquela personalidade. Ficou ali como muito difícil, né? Ficou ali. Fazendo uma analogia, quando o Luciano fala desses outros tratamentos, eu vou deixar para a gente falar de tratamentos e aí a gente vai dizer, tira a tela, tira não sei o quê, dá um medicamento. Vou deixar para a gente falar disso daqui a pouco. Mas quando ele fala disso, a gente já usou essa analogia aqui. Igual a pessoa que tem pressão alta. A pessoa que tem pressão alta toma um medicamento, mas ela pode comer uma comida mais salgada? Ela não pode, né? Então, assim, não é porque toma um medicamento que pode comer a feijoada com todas as carnes mais salgadas do mundo. Então, a analogia é mais ou menos essa, é que não adianta você tomar só a medicação, você precisa fazer as outras coisas. Uma outra coisa que eu acho importante e que as pessoas
o que eu vejo por aqui é que as pessoas não conseguem associar. O TDAH, ele pode ter comorbidades, né? Pode estar associado a outras coisas. E que outras coisas são essas? E aí são coisas até um pouco mais difíceis das pessoas até entenderem, né? Por exemplo, TOD, né? O TOD é transtorno opositor desafiador. O TOD, ele pode estar associado, ele pode vir sozinho. Eu posso ter uma criança só TOD, né, com TOD, mas eu posso ter uma criança que tem TDAH e tenha o TOD junto. Quando a gente está falando de comorbidade, quando a gente junta mais de uma coisa, a atenção ela precisa estar redobrada no tipo de tratamento e no tipo de terapia, o que quer que seja que vai estar envolvido com essa criança. Por quê? A criança com TOD, o Luciano falou dos temperamentos, né? E aí associou o TDAH sanguíneos e fleumáticos, e o TOD pode ser o colérico, né? Se você tem um filho colérico, ele pode ser o TOD, porque ele não aceita o que você vai dizer para ele. Mas quando isso está associado, a gente tem casos aqui de crianças que têm dificuldade de entender que elas não conseguem agir como outras crianças. A gente sempre fala aqui de grupo, né? O Luciano sempre traz aqui que um dos poderes, dos superpoderes da escola é o grupo. Essa mãe que perguntou, né? É normal ou eu preciso levar no médico? Cara, olha para as outras crianças. Eu não estou falando para você comparar o seu filho, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas existe um padrão de comportamento para as faixas etárias. Existe um normal ali, uma faixa normal. Se o seu filho Típico, esse ano tem que falar típico. Desculpa, típico. Gatilho, típico. Eu vou usar os termos corretos, vou botar uma cola aqui. E aí, se o seu filho, né, se o seu afilhado, seu sobrinho, seu aluno, professor, está fora disso, está fora daquilo ali, existe alguma coisa para ser mexida, né? Existe alguma sinalização para você dar. Então, as comorbidades, eu não sei se o Luciano vê isso lá na frente, né, lá com os adolescentes. A comorbidade, ela é um fator que precisa ser levado em consideração quando a gente está falando de transtornos, porque muitos deles vêm associados. A gente, por exemplo, se a gente fala de autismo, muitos autistas têm, junto do autismo, o TDAH. Existe esse comportamento, existe essa comorbidade. E aí você vai tratar, a medicação é para o autismo, a medicação é para o comportamento do outro transtorno que essa criança tem. Então, quando o Luciano fala de procurar bons profissionais, ou o melhor que vocês possam dar para o filho de vocês, isso está relacionado a tudo, o melhor que você, como pai, também pode dar para o seu filho. Você achar o melhor cirurgião não, neuro, né, que você falou. O melhor neuro e botar na melhor psicóloga, mas em casa você deixa o seu filho na tela, em casa você... Não adianta você estar pegando o seu dinheiro e rasgando. Então, estejam atentos às comorbidades e estejam atentos ao que vocês... Não nasce uma criança, não nasce um pai, né? Então, estejam atentos ao que vocês também fazem em casa com os filhos de vocês, porque isso faz diferença no tratamento. A gente vê orientações aqui que a gente dá, muitas vezes, que fazem toda a diferença, que fazem todo o sentido. Aquela criança melhora. Eu não estou falando só de nota, eu estou falando de parte comportamental mesmo. Então, estejam atentos ao que vocês fazem com os filhos de vocês nesse sentido. Não adianta botar no melhor neuro, não adianta botar na melhor psicóloga, se você não está fazendo a sua parte, né? Como pai ali, como irmão, tio dessa criança. Vamos desenhar um cenário aqui, tá? Tá. Vamos imaginar uma criança, ela tem ali seus 5, 6 anos, e você já reparou que ela tem um pouquinho de dificuldade de focar, que ela não fica naquelas brincadeiras mais demoradas, né? Que de repente ela está vendo um desenho na televisão e daqui a pouco ela já levanta no meio do desenho e sai andando pela casa e tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E essa criança é uma criança que gosta muito de doce. Come bastante doce, está sempre pedindo doce e come a ponto de você perceber aquele sugar rush, né? Aquela agitação pós-chocolate, pós-balinha, tá? Esse é um comportamento muito típico de uma criança que tem TDAH. Como eu falei no início, os adultos eles tendem a recorrer
a estimulantes para combater essa dificuldade de atenção. As crianças, como não têm acesso a esses estimulantes, elas recorrem à glicose, elas recorrem ao açúcar. E o que acontece, né? Que é muito ruim para quem tem TDAH. É uma superregulação, depois uma queda do nível base de dopamina. Então, você tem aquela sensação de recompensa, né? Você fica super ligado, super agitado. Para quem tem dificuldade de focar, é uma sensação maravilhosa, porque você fala, pô, agora eu tô aqui, eu tô ligadão e vamos e não sei o quê. Né? Porque a alta excessiva da dopamina está ligada a outras doenças psiquiátricas, como psicoses, por exemplo. Né? Então, baixa dopamina, você tem dificuldade de regular a atenção. Excesso de dopamina, você tem uns quadros também complicados. Então, você tem que viver de uma forma equilibrada. A alta nessa glicose, alta na energia naquele momento, vai parecer muito agradável para quem tem uma dificuldade de focar, da mesma forma que 3, 4 xícaras de café, da mesma forma que antigamente quando o pessoal fumava, hoje tem o chicletinho de nicotina, né? Tem aquelas coisas, tem aquela galera do Venvance para ser mais produtiva. Tudo isso vai te dar um efeito de curto prazo que parece interessante, mas tem um rebote. E aí, por exemplo, no caso do TOD, né? Ou no caso de um comportamento agressivo, ou num comportamento mais desafiador que uma criança com TDAH pode ter. Isso vem também dessa desregulação das recompensas. Sim. Uma das coisas que a gente evita com criança é fazer barganha. E a gente deveria evitar com a gente também. Por quê? Porque a barganha, ela está te sinalizando que ou aquilo que você recebeu para fazer algo, ou aquilo que você recebeu por fazer algo, foi o que fez aquela situação ali valer a pena. E você tira todo o foco do esforço. Naturalmente, o que o ser humano precisa? O ser humano ele precisa, no sistema dopaminérgico dele, reconhecer o valor do esforço, para que ele tenha uma linha base, uma linha de dopamina normal, saudavelmente alta. Tá? Não excessivamente alta, mas alta no nível saudável. Um nível suficiente que regule todos esses processos de ligar e desligar a atenção, de estar motivado para fazer alguma coisa. E a gente consegue isso se treinando nas coisas difíceis. A gente consegue isso encarando situações complicadas, né? Vencendo dificuldades. Então, uma etapa muito importante para quem nem tem TDAH, mas tem um problema de focar, procrastina muito, né? Tem algum tipo de dificuldade com atenção, é tentar encontrar valor no processo. Isso serve muito para criança também. Então, sempre que a gente tenta... Onde é que eu estou indo com isso, né? Sempre que a gente tenta remediar uma condição como TDAH, uma dificuldade de prestar atenção, com açúcar, com recompensas. Eu vou fazer uma coisa muito legal se você fizer o dever de casa. Eu vou fazer um negócio muito legal se você... Você está falando o seguinte para a criança, olha, essa parte do esforço, ela realmente não vale a pena. É chato. Só vale a pena a recompensa depois. Quando, na verdade, a gente devia estar indicando o contrário, né? A gente já falou em vários episódios daquele livrinho lá da Carol Dweck, né, do Growth Mindset, Mentalidade de Crescimento, que é justamente isso. É encontrar valor na batalha, na luta, na dificuldade. Querer crescer e não querer resultados bons. Não querer apenas os troféus, mas querer a luta para a gente chegar naquele resultado. Essa é uma das formas que a gente consegue trabalhar para resolver essa questão. Não só do TDAH, mas da desatenção também. Se você tem um problema de concentração, se você está trabalhando e você, isso é muito chato, você tem que, em algum nível, até dar uma mentira ali para você mesmo. Falar, não, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito relevante, vamos lá e tal. Porque o teu cérebro ele meio que precisa disso para passar para a próxima fase, para o próximo estágio. Ótimo. E você falando isso hoje em dia é muito difícil, né, a gente trazer isso para as crianças. A gente só quer mostrar o lado legal das coisas, né? Pessoal, eu vi uma cena, eu não paro de falar disso, apareceu no meu Instagram.
uma clínica de vacinação no Paraná. Vou ver se eu tenho... Não sei se eu consigo botar link, né, disso na descrição. Os caras botaram um óculos de realidade virtual para a criança ficar vendo um videozinho e colocaram acho que é um ultrassom no braço da criança. Tipo um infravermelho, um negócio para ela assim. não sentir a picada da agulha. Gente, eu não gosto de ver ninguém sentindo dor. Não é um prazer que eu tenho. Mas é uma necessidade. A gente precisa conseguir tomar uma injeção. Mas, assim, de boa. Né? Não dá aí, tal. A gente precisa conseguir doar sangue, galera. Né? É uma agulha mais grossa, né? Você olha assim, opa! Né? Tem até o videozinho do cara lá, ai, cansei de agulha. Né? Mas, cara, você tem que conseguir doar sangue. Você tem um problema, tal, você desmaia, tudo bem, eu entendo. Mas o normal é que você consiga tomar uma vacina, que você consiga fazer um exame de sangue, que você consiga fazer uma doação de sangue, sem que aquele momento ali, aqueles 2 segundos onde você sente a picada de verdade... Seja o fim do mundo. Seja o fim do mundo. Não dá. Não dá para ser assim. Então, existem certos desconfortos que eles vão acontecer, independente de você querer ou não, independente de você estar preparado ou não. E se você se livra dos menores possíveis, isso vai dar muito problema. Então, se você ensina uma criança que tomar vacina não dói, que fazer exame de sangue não dói, Deus me livre essa criança precisar de uma internação no futuro e passar por uma emergência e tiver que viver aquilo obrigada tudo de uma vez ao mesmo tempo, sem estar preparada, sem nunca ter experimentado nada minimamente parecido. Então, não dá para a gente se fragilizar nesse tanto, nesse volume, nessa quantidade. É muito ruim, é muito ruim. Chega a ser absurdo, né? Pensar num negócio desse. Eu entendo que tem gente que até hoje, 30 anos de idade, tem medo de agulha. Eu entendo que mãe não gosta de ver o filho chorar. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio nesse negócio aí. Não dá para ser só nutelice, não dá para ser só mimimi, não dá para ser só facilidade. A gente tem que passar por certas coisas na vida, não tem jeito. Luciano é uma pessoa retrógrada, quer que as crianças chorem ao tomar vacina. Foi isso que ele disse. Foi exatamente isso que ele disse. Vamos lá, voltando. Vou fazer um comparativo, tá? E aí eu acho que as pessoas entenderam o comportamento de crianças TDAH. E aí eu agora, já que a gente falou de geração atual, já que ele falou aí da vacina, do ultrassom, do óculos de realidade virtual... você acha que hoje a gente confunde muito TDAH? Eu não estou falando de bons ou maus profissionais, tá? Mas a gente está se enganando muito por conta da geração, por conta das facilidades que a gente fornece às crianças, por conta da ansiedade que a gente gera com tela, com um monte de outras coisas. Você acha que existe uma confusão entre isso, TDAH... e só um problema geracional de pessoas ansiosas, de pessoas que querem tudo para ontem, de pessoas que não têm a menor condição de prestar atenção porque estão fazendo uma coisa e pensando no amanhã, e estão no celular, e estão numa conversa, mas estão respondendo a tia no WhatsApp. Você acha que existe essa confusão? Existe. Para te responder, eu vou contar uma historinha. Tá bom. Que eu escutei do Sir Ken Robinson. Morreu, né? Morreu há pouco tempo. Um educador inglês, e ele fala muito sobre essa questão do uso de medicação. Já desde 2010, 2012, ele fala sobre essa questão, pelo menos que eu tenho contato, já devia falar antes até. E ele conta uma história de uma amiga dele, né? Gillian Lynn. Gillian Lynn foi a coreógrafa do Andrew Lloyd Webber na Broadway. Então, ela coreografou peças como O Fantasma da Ópera e várias outras. E a Gillian, quando era criança, isso, sei lá, década de 50, 60, a mãe dela foi chamada na escola porque a Gillian supostamente tinha um problema de comportamento e aprendizagem. Hoje a gente ia indicar um TDAH, assim. Ia falar, de repente tem e tal. E aí o diretor chamou e falou, olha, ela não consegue aprender, ela não fica quieta e bababá, e bababá. E a mãe da Gillian levou ela num especialista, num médico. E aí é o toque do bom médico. Né? Ela entrou para consulta, ela e a filha. O médico conversou com elas por uns 20 minutos, assim.
e ele conta que a Gillian conta para ele, né? Aham. Que ela via aquele escritório todo amadeirado, cheio de livro, tal, marronzão, e né, aquele negócio meio sério assim. E ela entrou, tal, sentou, ficou quietinha ali. E aí, depois de 20 minutos de conversa, o médico chamou a mãe da Gillian para conversar em particular lá fora e deixou ela sentada no consultório. Só que no que ele passou pela porta, ele ligou o rádio e começou a tocar uma música. Uhum. E ela falou que eles fecharam a porta e que no momento que ela ouviu a música, ela já levantou e começou a dançar. E o médico parou, olhou para a mãe dela, tinha uma janelinha na porta, né? Ele falou: olha ali, a sua filha não tem um problema. A sua filha é uma bailarina. Ai, que lindo isso! De verdade, fiquei emocionada, que legal. E a mãe levou a Gillian para uma escola de dança, na sequência, levou o diagnóstico do médico a sério. E ela começou a estudar balé, se formou na Escola Real Britânica de Dança, conheceu o Andrew Lloyd Webber e é uma das maiores coreógrafas da história. Que legal. Coreografou várias peças que ficaram anos em cartaz na Broadway. Acho que Cats, Fantasma da Ópera, enfim. Não sou especialista em dança, em balé, mas gosto muito dessa história. Uhum. E ela fala, olha, foi maravilhoso quando eu entrei naquela escola de dança, porque eu vi várias crianças como eu. Crianças que precisavam se mover para pensar. Então, tem muito disso, né? Tem muito da gente não identificar inclinações naturais, não identificar habilidades que as crianças têm. E você não precisa que essa menina só dance, mas ela precisa ter dança na vida dela. Você não precisa que o seu filho, que tem um jeito para desenhar, usa bem as cores, só desenhe, né? E a escola dele não precisa se transformar numa escola de artes. Sim. Ele pode frequentar uma escola, mas se ele fizer uma escola de desenho também, uma escola de artes, uma escola de dança, o esporte que ele gosta de fazer na medida adequada para ele, aquilo traz um tipo diferente de equilíbrio para a vida dessa criança. Uhum. Então, se a gente não dá isso, vão aparecer sintomas e a gente pode até achar que aquela criança tem um problema, mas na verdade ela só tem uma habilidade que não está sendo trabalhada. Então, existe uma diferença. Existem crianças que têm problemas? Tem. Existem crianças que têm uma produção deficiente de dopamina? Tem. Isso precisa ser medicado? Não só, mas precisa ser medicado, precisa de terapia, precisa de alteração ambiental naquela família, precisa de um monte de coisa. Mas também tem muita criança que recebe uma indicação, que recebe tratamento, que fica anos na terapia e que não tem, que não precisaria. Uhum. Ou não precisaria tomar remédio por tantos anos, ou não precisaria daquela dosagem do remédio por tanto tempo, se outras correções fossem feitas. Então, ainda se confunde muito desequilíbrios energéticos em atividades na vida da criança com um problema, com um transtorno, com uma doença. E a gente não está falando isso para dizer que não existe, né? Só porque não existem... existe. Existe pra caramba. Porque existem outros fatores que podem influenciar nisso. E o mais sério é que não só existe, mas também a gente cria. Né? Hoje você já tem esse estudo com adultos e daqui a pouco vai chegar com criança, é só uma questão de tempo. Eu falo isso sempre, a academia é muito boa, ela traz muitas certezas para a gente, mas ela demora. Uhum. Então, hoje você já tem estudos de TDAH adquirido em adultos. Daqui a pouco vão aparecer os estudos de TDAH adquirido em crianças, né? Que são adultos que, na infância, não tiveram nenhum problema de TDAH, né? E aí fica fácil, porque você tem anos de vida que a pessoa tirava notas boas, conseguia se concentrar e, de repente, não consegue mais. Quando é criança, fala, não, é porque a gente não descobriu antes. A gente demorou a descobrir. Porque é um gapzinho ali de 2, 3 anos, às vezes. Né? É mais difícil de perceber. Mas vamos chegar lá. Onde você percebe que, olha, o comportamento dessa pessoa, a alimentação dessa pessoa, o sono dessa pessoa fez com que ela adquirisse um transtorno. Quer adquirir TDAH em
alguns dias, vira 2 noites. Fica 2 noites sem dormir. Você vai experimentar uma dificuldade absurda em manter a sua concentração e a sua atenção. Porque é muito parecido. É muito difícil regular em privação de sono. Então, imagina uma criança que tem um princípio de dificuldade de atenção, mas dorme 1 hora da manhã e acorda para vir para a escola porque está jogando, porque está fazendo, porque está... Cara, você vai diagnosticar essa criança. Você vai acabar diagnosticando essa criança. Sendo que se você fizer uma mudança ambiental, você cura, entre aspas. Porque não era isso. Porque não era isso, mas recebeu o diagnóstico, entendeu? Então, precisa ser olhado de vários lados e precisa ser tratado de vários lados. Não dá para ter uma resposta só para resolver o problema. E falando de medicação, você falou aí numa outra resposta um pouco sobre isso. Medicação é o caminho? Para quem tem uma deficiência na produção de dopamina, é o caminho. É o caminho inicial. É o primeiro caminho, é o caminho que vai dar resultado no dia seguinte. Sim. Aquela criança vai conseguir ter um comportamento onde ela vai conseguir se controlar, ela vai ter controle corporal. Às vezes é uma criança que demonstra isso de uma forma agressiva, ela vai parar de bater nos colegas, vai parar de morder, vai parar de puxar o cabelo dos outros, vai parar de fazer birra no shopping, vai conseguir se concentrar. Por conseguir se concentrar, a cognição melhora, a aprendizagem melhora. Sim. E a partir daí abre o espaço para a gente aproveitar toda essa neuroplasticidade da criança que ela tem nos primeiros anos de vida e fazer alterações ambientais que vão modificando o comportamento. Tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer além da medicação no primeiro momento que dão resultado rápido. Existem técnicas de respiração, dá até para passar algumas aqui, coisas que são feitas muito rápidas. Existem técnicas de presença, eu não sei como é que as pessoas encaram a questão da meditação. Tem gente que tem preconceito, tem gente que acha que é a solução para todos os males. Eu não acho que seja nenhum desastre, nenhuma panaceia. Não é um remédio para tudo e também não é um negócio inútil. Tem aplicações, técnicas de presença, de respiração, técnicas meditativas. Para quem tem TDAH, fazem um bem monstruoso, sim, muito grande, né? Alimentos, né? Existem tipos de dieta, existe muita coisa, existe suplementação e aí cada profissional de cada área, o nutricionista, né, o terapeuta, vão poder orientar, mas tem coisinhas muito simples que não tem efeito colateral nenhum que a gente pode fazer já de cara e que vão ajudar a melhorar. Vou entrar num negócio aqui que talvez não seja o mais agradável, mas vamos lá. Vou fazer primeiro uma analogia e aí a gente entra na questão do TDAH em si. Uma pessoa que não tem o porte físico para determinado esporte, quem fala de esporte é o Luciano, mas eu vou deixar o exemplo com ele, mas vamos lá. Uma pessoa que não tem o porte físico para corrida, uma pessoa que não tem porte físico para basquete, enfim. Essa pessoa não vai fazer essa atividade física, correto? Ou ela vai fazer apenas por hobby, ou ela vai tentar desenvolver habilidade e ela vai travar num determinado grau, né? Ela vai bater num limite ali dela, certo? Certo. Todo mundo entendeu e todo mundo acha correto, né? Essa parte. Eu corro, né? Eu tenho um pouquinho mais de 100 quilos hoje. Corri já 2 maratonas. Tinha 89 quando eu corri a primeira. Né? Então, estava mais levinho. Mas, mesmo assim, 89 para correr uma maratona ainda... Mas você pretende usar isso na sua vida como mudar, ser corredor para... Eu sou corredor. Eu corro desde 2000 e... sei lá quando, eu corro há mais de 20 anos. Já corri um monte de 5 km, já corri 10, já corri 15, já corri 21, já corri 42. Eu sei que eu nunca vou estar ali para ganhar. Não dá. Né? Beleza. Nem a minha faixa etária. Bom. Porque um cara de 1,70 m e 62 quilos, não há o que eu faça para correr junto dele. Né? Um cara que treina metade do que eu treino, mas que tem 1,70 m e 62 quilos, ele vai correr muito mais rápido do que eu, mesmo eu treinando o dobro dele.
Ótimo. Pegamos a realidade e encaramos a realidade, É isso aí, certo? é isso aí. Que bom. Olha, foi fácil. Foi fácil. Vamos agora a um... Eu tô indo pra gente chegar nas... O legal é que eu não faço a mínima ideia de para onde ela está indo, porque a gente não combinou, não tem obviamente. script desse negócio. Uma criança com TDAH de Fundamental 1, por exemplo, vou dar panorama daqui. Ela vai ter as limitações dela, certo? Certo. Porque ela tem um diagnóstico e porque dentro desse diagnóstico ela vai conseguir determinadas coisas e outras coisas ela não vai conseguir. Até que ponto a gente consegue ou a gente precisa limpar o terreno para que essa criança consiga tudo que outras crianças que não têm diagnóstico? Aí depende da sua definição de limpar o terreno. Limpar o terreno vamos lá, facilitar. Lembra que a gente falou lá, o Luciano falou da vacina, né? De não fazer as coisas, encarar as coisas difíceis. Por que eu estou falando isso? Eu estou brincando, assim, para chegar no assunto. Porque, assim, as pessoas, eu acho que elas precisam entender que as limitações, elas existem, né? Nem todo mundo... Não fale para o seu filho que ele vai ser o que ele quiser, porque ele não vai. Ele não vai ser o que ele quiser na vida. Meu filho, você pode ser o astronauta da NASA. Não pode. É a piada do pato astronauta, né? Que eu conto. É? O patinho chega em casa e fala para a mãe, mamãe, eu vou ser astronauta. A mãe fala, não. É isso? Tá. Não lembrava. É muito sem graça, mas é porque patos não são astronautas. Então, eu não lembrava. Esquece, meu filho. Mas é meio que isso. E aí, hoje, o que eu vejo, né, muito, a gente está dentro de escola, a gente vê muita coisa, a gente conversa com muito profissional, o laudo chega. Fulano tem TDAH. E aí, o fulano, ele precisa tirar 10 na prova. Não, peraí, vamos lá. Não, né? O fulano, ele precisa ter condições de chegar ao máximo dele. Sim. Né? Com um laudo ou sem um laudo. Com TDAH ou sem TDAH. E aí, a pergunta o limpar o terreno é isso, quais são as facilidades ou quais são as facilidades, talvez. Até onde a gente vai com isso? Porque eu acho que as pessoas, elas têm uma sensação, quando a gente fala de laudo, quando a gente fala de transtorno, quando a gente fala de déficit, o que quer que seja a linguagem da moda aí, do correta, que a gente precisa limpar o mundo para isso. E não é assim que acontece. A vida real, ela não é assim. Né? Então, muito do trabalho que é feito e que precisa ser feito é um trabalho de chegar ao limite com essa criança. Qual é o limite dessa criança? Vamos lá, vamos trabalhar para o melhor para. Uma criança com TDAH precisa sentar perto da professora. Será que dentro daquela turma... É nesse sentido, a minha pergunta é nesse sentido. Eu sou a favor de, num primeiro momento, você ser bastante agressivo no carpir desse terreno, mas eu também sou a favor de você, o mais rápido possível, tirar qualquer tipo de adaptação, desde que seja viável. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você teve um problema de saúde, ficou doente e ficou 1 ou 2 semanas sem poder trabalhar. Cara, normal, acontece com todo mundo, né? Todo mundo pode passar por isso e... sei lá, a gente vai dar um jeito aqui e daqui a pouco o Gabi volta. Só que, se você começa a ter muitos problemas, muitas dificuldades e vai ficando muito tempo sem se afastar, não é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer. É o que acontece no mundo. Se você começar a faltar 6 meses por ano, alguém tem que fazer o seu serviço, alguém vai ter que fazer o seu trabalho, alguém vai ter que estar ali, né, para cobrir isso. E o normal é que a gente sinta esses efeitos na nossa vida. Então, isso é só o mundo acontecendo. Isso é só a vida acontecendo. É justo, é injusto, é certo, é errado, devia ser diferente. A gente pode discutir o que deveria ser, mas a gente precisa reconhecer o que é. Perfeito. Quando uma criança apresenta uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno, alguma coisa, eu acho que, no primeiro momento, o conforto daquela criança é muito importante. A gente precisa dar um tempo ali para aquilo assentar, para ela entender
que, olha, não está normal, tem uma dificuldade aqui, tem um problema e que a gente vai precisar resolver. Que a gente não vai empurrar esse problema com a barriga pelos próximos 10 anos. Porque a gente vê isso acontecendo. Sim, muito. A gente vê casos onde um aluno começou a tomar uma medicação no 3º ano, não fez nada além de tomar a medicação e ele está na 3ª série do ensino médio tomando a mesma medicação na mesma dosagem. E aí, isso é péssimo. Isso é péssimo para a pessoa. Por quê? Porque a vida dela vai ser aquilo ali. A vida dela vai ser aquele empurrar com a barriga. Tá? Então, o que é o limpar terreno produtivo? O limpar terreno produtivo é dormir na hora certa e acordar na hora certa. Se a gente estiver falando de sono. Então, ter uma hora constante para acordar e dormir a quantidade de horas necessárias para aquela faixa etária, para aquele nível de atividade. Isso é um limpar terreno maravilhoso. Tem um outro limpar terreno muito bom. Investigar alguma alergia alimentar. Boa. Existe uma correlação entre TDAH e alergias alimentares. Não é cortar glúten, não é cortar lactose, porque... O teu vizinho corta. Exatamente. Mas você consegue fazer exames e ver, olha, eu tenho uma alergia mais severa, ou eu tenho uma intolerância a determinada substância. Isso vai afetar o comportamento, né? Só para a gente falar do assunto, o TDAH, a gente já falou que depende da dopamina. Todo neurotransmissor que a gente produz, não sei se todo, tá? Mas os principais, a maioria deles, eles são produzidos como base, eles têm um aminoácido para sua produção. Tá? Então, por exemplo, serotonina é o triptofano, dopamina é a tirosina. A tirosina não é um aminoácido que precisa estar na nossa alimentação. O nosso corpo produz. Mas tem uma série de outros processos entre tirosina virar L-dopa e L-dopa virar dopamina, e dopamina virar noradrenalina, e noradrenalina virar adrenalina, que regulam toda essa questão do nível de atividade, do nível de atenção, de quão alerta você está, que dependem de uma série de outras substâncias que, se a gente não estiver absorvendo direito, que se a gente não estiver processando direito, vão dar problema. Então, analisar a alimentação é importante. Evitar esses picos, essas loucuras de come muito bolo, come muito açúcar, fica muito agitado, também é importante. Evitar esses ciclos de recompensa meio loucos que a gente tem, né? Vou te dar não sei o quê. É muito normal isso hoje em dia. Muitos pais têm essa culpa de não poder estar tanto com o filho. E aí o filho não pode chorar, o filho não pode sofrer, o filho tem que estar feliz o tempo todo. E você começa... O filho chorou, você dá um brinquedo. O filho chorou, você dá um negócio. O filho chorou, você leva para não sei onde. E aí você acaba chegando num ponto onde a vida não tem mais graça. Só tem mais graça quando eu ganho presente. E é uma barganha, né? Ontem eu estava assistindo um filme que era justamente isso. Era uma adolescente e ela estava fazendo uns exames de escola americana. E aí o pai, a cada nota lá de graduação que ela tirava, ele dava $100 a ela. E aí a diretora da escola chamou porque descobriu que ela estava comprando os exames de anos anteriores. E aí ela, na verdade, depois, no decorrer lá do filme, ela virou uma viciada, né? Em outras coisas, né? Ela estava viciada em drogas, em outras substâncias. Então, assim, é um mecanismo que, às vezes, você acha que não dá nada. Não, mas é porque eu dou um chocolatinho. Tem um... Chocolate é muito. Tem um estudo razoavelmente famoso com crianças, acho que por volta de 5 anos, onde crianças que desenhavam espontaneamente. E aí, o que eles fizeram no estudo? A cada desenho que a criança fazia, eles davam uma estrelinha. E a criança ficava toda feliz que ganhou um adesivo de estrelinha. Tá. Com o passar do tempo, as crianças perderam o impulso de desenhar. Por quê? Porque o fato de receber uma recompensa fez com que o simples fato de fazer o desenho deixasse de ser divertido. Só valia a pena por causa da recompensa. E, em vários casos, depois de algum tempo, mesmo quando você oferecia a recompensa, a criança não queria mais desenhar. Porque você conseguiu desvalorizar a ação e a recompensa.
E aí o nível de motivação foi no chão. Aham. No chão. Isso são processos diferentes, são neurotransmissores diferentes, mas isso chega muito perto de uma depressão. De um comportamento deprimido, né? De uma baixa energia vital. Não, eu dei exemplos assim, eu dei o exemplo tosco do chocolate, mas é porque as pessoas acham que coisinhas assim não fazem mal e isso podem se transformar. De papel faz. E isso faz pode efeito. se transformar em outra coisa muito grave depois, muito pior. Então, isso é limpar o terreno, né? Incluir momentos de presença, de meditação, de reflexão no dia. Tirar um pouquinho daquela aceleração normal é limpar terreno da maneira positiva. Gente, tem um monte de coisa. Você tem suplementos que são moduladores, eles não são mediadores, né? Então, quando a gente... Diferença entre mediador e modulador. Existe uma... Quando você tem tirosina, você transforma em L-dopa, você transforma em dopamina, em noradrenalina e depois em adrenalina. Você tem um caminhozinho. Então, tudo que entra nesse caminhozinho é mediador, né? Então, se você tira um, não acontece. Tem outras coisas, por exemplo, suplementos como ômega 3, ginkgo biloba, ginseng, eles são moduladores da atenção. Então, eles colaboram para que esse processo ocorra melhor. Não interrompe se não tiver e não passa a acontecer se você der mais. Mas ajuda, lubrifica o processo ali, né? Então, se eu tentar enfiar um parafuso nessa mesa de madeira, o que é o mediador? O mediador é a chave de fenda, né? E o parafuso que está furando a madeira. Se eu botar um WD-zinho 40 no parafuso, vai mais fácil. Ele é o modulador. Então, eu consigo furar a mesa com o parafuso mais fácil na presença do modulador. Então, você tem suplementos que fazem isso. Você também tem moduladores que atrapalham. Glicose, nicotina, excesso de cafeína, né? Drogas recreativas. Então, você tem que saber quando usar essas coisas. Então, todas essas formas são formas produtivas de você intervir. Quando você está criando facilidade, você não está intervindo de uma forma positiva. Por quê? Porque uma das mudanças ambientais, uma das mudanças comportamentais que a gente precisa fazer para ajudar no processo, para ajudar a resolver o TDAH, para, nos casos onde é possível a gente curar o TDAH, é justamente o contrário. É justamente aprender a encontrar virtude, aprender a encontrar prazer, recompensa na própria dificuldade. Então, se você facilita demais, você está prejudicando. Então, uma adaptação escolar que na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, no primeiro mês, o aluno fique mais próximo, seja o ajudante da professora, ele tem um estímulo ali para estar mais engajado na aula, estar mais presente na aula, isso pode ser muito positivo. Uma adequação de prova, onde você vai mudar a diagramação da prova para facilitar a leitura, para não ficar aquele bloco de texto muito cansativo. Isso pode ser uma alteração positiva, né? Colocar um acompanhante na hora da prova, um ledor, que vai perceber que a criança perdeu o foco e você chama ela de volta, olha, vamos fazer mais uma questão aqui, ou deixa a criança ficar um minutinho ali olhando para a parede para dar aquela atenção difusa para o cérebro dar uma descansada e fala, chama de volta. Ah, mas para isso eu vou precisar aumentar um pouquinho o tempo da avaliação. Beleza, vamos dar mais 15 minutos, vamos dar mais meia hora. A partir do momento que você encontrou um equilíbrio aí, você fala, olha, com letra tamanho 14, espaçamento 1,5, com ledor dando mais 1h30, cara, a nota melhorou bastante, beleza. O que a gente pode tirar agora? E falar para a criança, olha, a gente vai tirar isso aqui, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é porque a gente acha que você consegue. Perfeito, é isso. E agora chegou a sua hora. Chegou a sua hora de fazer isso aqui. E vai ser bom. E vai ser melhor. E vai ser legal. E vai ter benefício em outras áreas. E aí você tira aquilo e vê. E acompanha. E conforme for dando certo, você vai tirando e tirando e tirando até a hora que você consiga tirar tudo. Então, vamos fazer o corte aqui? Vamos fazer o corte. Eu falo isso aqui dentro. É difícil falar isso em outros porque a galera tira de contexto às vezes. Tira do contexto, é verdade. Mas
a minha métrica é a seguinte: o aluno tem que tirar 5. Por quê? Porque 5 dá para passar no final do ano. Tirou mais que 5, acrescenta um pouquinho de dificuldade. Até que você não tenha mais nenhuma dificuldade a acrescentar, até que ele esteja fazendo as mesmas atividades, as mesmas avaliações, nas mesmas condições dos outros alunos. E aí a nota dele começa a subir assim mesmo, ainda assim. Sim. E aí ela está subindo de verdade. Né? Então, você quer que todo mundo tenha boletim com nota vermelha? Não, não é isso. Eu não quero dar uma ilusão de que está tudo bem daquele jeito. Não tá, a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. E a nota, ela tem esse lado negativo, né? Se a nota vem boa, tudo está justificado. E não é verdade. Né? Às vezes a nota veio boa porque deu sorte, às vezes a nota veio boa porque sei lá o quê, né? Porque chutou e acertou e tal. Então, mas a nota boa é mais cara. Sim. Então, ninguém vai morrer. Vai tirar um 5 aqui, outro ali, né? Vai, tem que estudar mais, vamos mudar aqui, vamos fazer e tal. Pô, tirou 7, beleza. Dá pra gente tirar alguma coisa? Dá pra gente reduzir 5 minutos nesse tempo? Né? Já está fazendo mais rápido? Já está conseguindo focar melhor? E nada disso é tortura, não. É porque as pessoas encaram como se fosse um processo de... Nossa, vocês não estão olhando para a criança, vocês não estão ajudando a criança. Você usou o exemplo da corrida. Tá? Na corrida, você vai ter alguns tipos de treino. Você tem o treino regenerativo. Né? Depois de uma prova, depois de um treino muito difícil, de um esforço muito grande, você tem um treino que é muito fácil. Né? Você corre ali devagarzinho, você quer só aumentar um pouco a frequência cardíaca, dar uma suada, botar o corpo para rodar o sangue ali, tirar os detritos e tal. Vai ter um treino que é de volume. Você precisa ficar ali bastante tempo correndo, é o longão, né? O treino de domingo da galera. Você vai lá fazer o seu longão, acorda cedinho, corre 2 horas, corre 3 horas, né? Leva a aguinha, vai para a montanha para ficar na sombra, gente. É uma maravilha. O longão, por ser longo, ele é lento. Agora, tem o treino de qualidade. Tem o treino que você vai correr no ritmo que você vai correr na prova, tem o treino que você vai correr no ritmo até acima do que você vai correr na prova. Você precisa acostumar o seu corpo àquele desconforto. Esse treino dói. Esse treino machuca. Esse treino é difícil. E sempre que você fala de treinamento físico, e a gente pode usar isso para outras áreas da fisiologia humana, porque é fisiologia humana, no final das contas, precisa haver a progressão de carga. Quando você está na academia, você ficou 3 semanas lá com aqueles pezinhos, depois de 3 semanas você precisa dar uma aumentada nos pesos. Você precisa aumentar o seu ritmo de corrida. Né? Você precisa ir tornando aquilo cada vez mais difícil para haver evolução. Então, para uma criança que hoje apresentou um problema de atenção, se a gente quer resolver o problema, a gente precisa promover a evolução. E a gente adequa a carga para aquele momento da criança. A partir do momento que ela acostumou com aquele peso, com aquela carga, correr naquela velocidade, fazer prova naquela condição, a gente dificulta um pouquinho. E óbvio que a gente vai observar. É o processo de progressão, gente. Exatamente. Natural que acontece em várias áreas. Se progrediu rápido demais e deu ruim, a gente volta. É isso aí. O que a gente não pode é, a cada momento do processo, entrar em pânico, surtar, gritar, arrancar o cabelo. Não, gente, é normal. O seu personal lá da academia, ele vai passar, vai olhar para você assim, tá fácil. Põe uma plaquinha a mais. E tá fazendo o trabalho dele, ele tá te ajudando. Então, com criança é a mesma coisa. Se a gente começou a ver que, olha, fizemos um monte de adaptações aqui e a criança agora está achando mais facilidade, vamos tirar as adaptações, algumas delas, para ver. Né? Pô, tá melhorando, que bom. Vamos empurrar. Vamos empurrar, não vamos deixar parar, não vamos deixar ficar estagnado. Acomodar, né? Exatamente. Deixar aquela criança acomodada e quando encarar uma outra realidade, ela não saber o que fazer, né? Exatamente. Não saber para onde ir. Tô me encaminhando para a última pergunta, tá? Tem uma certa ansiedade nas pessoas e nas pessoas, quando eu digo até nos próprios profissionais da educacional, da área de educação, de que eu só posso fazer alguma coisa e eu só vou fazer alguma coisa se aquela realidade se mostrar para mim escancarada, né? Se eu tiver o laudo, se eu tiver...
Quando eu estou diante de uma criança, né? Quando a gente está diante de uma criança que a gente já sinalizou a família algumas vezes, algumas coisas, ou a família está em dúvida, a família veio questionar a escola, falar, cara, em casa tá assim, como é que tá aqui? Veio perguntar e tudo mais. Quais são as possibilidades que a gente tem para trabalhar a gente família também, tá? Não é a gente só escola, a gente pessoa, família. Para trabalhar com uma criança antes de eu diagnosticar. O que você pode fazer no processo de investigação? Eu acho que um pouco do que a gente falou aqui. Né? Equilíbrio energético é muito relevante para a criança, muito mais do que a gente imagina. Então, uma criança que é mais sedentária, ela vai ter muito mais dificuldade de focar. Uma criança que se alimenta mal, ela vai ter muito mais dificuldade de focar. Uma criança que ainda não encontrou uma forma de expressar sentimentos, de se colocar no mundo, vai ter muito mais dificuldade de lidar com essas questões. Tem uma imaturidade aí, né? Junto. Exatamente. Então, por exemplo, se você pega um sanguíneo, o sanguíneo é meio... Ele precisa da questão da expressão. Então, o sanguíneo ele precisa de artes. Primeira tentativa de um sanguíneo é botar numa aula de artes. Bota para desenhar, bota para dançar, bota para fazer cantar, tocar um instrumento, fazer alguma coisa de expressão artística. Porque isso ajuda o sanguíneo a organizar, a colocar, né, ainda de uma forma mais etérea, aquilo que ele precisa externalizar. Isso ajuda muito, tá? Então, eu diria que se você está vendo aí uma agitação, você está vendo uma criança mais inquieta, você tem atividade física e artes como estratégias assim que você pode usar de cara. Sim. Né? Coloca numa aula de desenho, de música, enfim, de expressão artística, de teatro, ou coloca numa atividade física, num esporte, para gastar energia. Né? Se é uma questão mais de desatenção, eu iria mais para um lado de rotina. Como é que está essa rotina? Ela está bem estruturada? Né? Tem estratégias comportamentais que a gente usa de subdividir as atividades, né? De pegar um dever de casa e partir em bloquinhos, de tentar usar o quanto a criança consegue dar daquela atenção para a gente. A atenção ela tem um gargalo, e não só para o TDAH é pior, mas a atenção ela tem um gargalo curto. Sim. Não existe um gargalo comprido para ninguém de atenção. Então, no TDAH, ele é um pouco mais curto, é um pouco menor. Então... Tanto que quando a gente monta plano de estudo, né, a gente tem técnicas, por exemplo, como o Pomodoro, que você fica 25 minutos estudando, 5 minutos em atenção difusa. Justamente para dar esse tempo do cérebro dar uma desestressada, dar uma distensionada para poder voltar a se concentrar depois. A gente sabe que num período de aula é normal que o aluno ele fique ali 10 a 12 minutos focado e depois ele dê uma dispersada. Então, o professor, já que é mais malandro, ele entra, ele faz uma brincadeira para distensionar a aula anterior, ou ele deixa ir no banheiro, aí ele começa a aula dele. Né? É isso aí. E aí, depois de um tempo, ele dá uma brecada, ele coloca uma piadinha no meio da aula, todo mundo ri, todo mundo fala uma besteira. E a própria turma te sinaliza isso já, né? Claro. Você fala alguma coisa, aí um já vira, comenta com o outro, e você já percebe que, olha, já estou aqui há 15 minutos falando, eles já começaram a olhar para o lado, aí você dá um passo atrás, depois você volta no assunto. Tem as malandragenzinhas de sala de aula. Então, fazer isso com a criança é importante. Uma coisa que é muito, muito, muito efetiva para TDAH, prazo. Uma das características do TDAH é não saber lidar bem com o tempo. Sim. Né? Organização, se ordem, você falar zero. pro cara que tem TDAH, olha, eu preciso disso até a hora do almoço, já é diferente de você falar, você tem 1 hora para fazer isso aqui. Quando você fala, você tem 1 hora para fazer isso aqui, beleza. E aí não é um negócio de 5 minutos e 1 hora, senão ele também percebe e se perde. É um negócio que demora 45 minutos, você dá 1 hora. Um negócio que demora 50 minutos, você dá 1 hora. Ele sabe, cara, não, é apertado, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e vai. Então, trabalhar isso com a criança, né? Trabalhar o calendário com a criança, a rotina, o horário é importante, porque
uma das coisas que a gente tem que ajudar essa criança é a entender esse lapso de tempo, essa passagem do tempo. É muito fácil alguém que tem TDAH se perder nisso, né? Borboleta. A parte material Passou meia também, hora. né? A gente fala muito isso. Tem umas crianças... São 50 canetinhas, uma de cada marca diferente. Você compra 3 estojos. Faber-Castell, sei lá, me dá outro aí. O Luciano sabe as marcas que trabalhei para Não lembro sei mais. lá. Stadler Isso, e 3. Trish. Aí você traz 3 estojos com as mesmas cores. Cara, não, né? Evitar... Isso aí é um limpar terreno bem interessante, porque você tira dele a possibilidade... Para que ele tem 3 apontadores? Ele só tem 2 lápis, então... Tem uma coisa interessante Ordem também material de é comportamento importante. de ordem material, que até você pode ver qual o sistema de organização aquela criança usa. Tem um sistema que é muito comum para quem tem TDAH, que é o sistema do empilhamento. É aquela pessoa que ela vai botando os papéis um em cima do outro, assim, tipo, ou então ela faz várias pilhas, mas não é um assunto e outro assunto. É uma categorização que está só na cabeça dela e que é por si só confusa, né? E aí essa pessoa é aquela pessoa que surta quando alguém mexe nas coisas dela. Eu não estou achando nada porque você mexeu. Não. A sua classificação já era ruim para começar. E aí quando alguém mexe, acabou. Né? Esse tipo de organização mal feita é um indício. Então, preciso me preocupar, preciso levar no médico. Observa como a criança organiza. E a gente tem crianças aqui que aos 2 anos separavam os carrinhos por cor, gente. Né? Então, criança tem uma capacidade de fazer isso. Nem todas se interessam por organização. Sim. Mas observa o critério. Né? A criança tem um compartimento no estojo que ela põe lápis de cor e canetinha ou ela mistura? Perfeito. Tem canetinha com lápis de cor. Cara, isso dá um toque aí em algumas pessoas. O livro vem molhado todo dia porque ele não fecha a garrafa de água, porque ele quer fazer rápido, porque são sinais que a criança dá de fato. Os lápis estão todos apontados ou eles já caíram tanto que nem ponta segura mais? Né? Os lápis chegam no final ou perde antes? Né? Tudo isso são indícios de desordem material numa criança. Claro. Então, você vai olhando essas coisas e você vai percebendo, olha, está muito bagunçado. Então, tanto é um sinal de que você tem que se preocupar, como é uma forma de você começar a cuidar. Né? Vamos organizar melhor isso aqui, vamos trazer um pouco mais de ordem. O fleumático, principalmente, vai se beneficiar muito disso, porque ele precisa da contenção. Ele precisa receber uma forma de fora para funcionar bem. E é papel do pai, é papel da mãe, é papel da professora tentar dar um pouquinho dessa forma. Uma vez que ele está ali, né, uma vez que você direcionou, ele vai. Ele aceita, ele recebe bem. Mas se você deixar ele solto, ele esparrama. Ótimo, beleza. É difícil, é porque eu acho que os pais eles acham que tirar e dar as facilidades é o melhor caminho. E a gente vê aqui que não é o melhor caminho. As crianças elas ficam mal acostumadas com as facilidades e com as intervenções mal feitas. Então, eu acho que é estar atento a fazer as intervenções corretas. Existe um momento da vida da criança onde a gente começa a interromper o desenvolvimento. Né? Qual é a progressão normal? O bebê vai sentar. Ele 6 meses sentou. Aí vai chegar 8, 9 meses, está se arrastando, está engatinhando, com 1 aninho andou, né? Andou mais rápido, andou mais firme, correu, pulou, escalou. Escalou, manda parar. Escalar não pode. Escalar é perigoso. Então, tudo foi perigoso até ali. Né? Então, chega um momento que a gente fala, não, isso aqui eu já não aguento mais. Isso aqui eu já não suporto, eu tenho medo, vai se machucar, eu vou ter que levar para o hospital. Vamos parar o desenvolvimento aqui. Do ponto de vista da atenção, do ponto de vista da coordenação motora fina, da psicomotricidade, isso também acontece. Por quê? Porque ela demora demais para cortar a carne, gente. Aí eu corto, eu não tenho paciência. Quando ela corta, ela não corta direito, aí o garfo escorrega, espalha arroz na mesa.
E aí a gente vai parando o desenvolvimento. Não parando, às vezes atrasando, às vezes adiando, atrapalhando, né? Então, pensa sempre o seguinte: será que consegue fazer sozinho se eu deixar treinar um pouco? Pô, consegue. Então deixa correr. Ah, não consegue de jeito nenhum, né? Você não vai pedir para o seu filho de 1 ano ir no micro-ondas esquentar a própria mamadeira. Você não vai fazer isso, né? Você não vai pedir para o seu filho de 6 meses pegar o pozinho lá da latinha e botar e sacudir. Não dá. Não vai conseguir. Então, você faz por ele. Agora, seu filho de 3 anos levar o prato na pia, eu acho que já consegue. Então, deixa. Ah, mas ele fez uma vez e quebrou o prato. Você tem 2 opções. Ou deixa quebrar o prato ou compra um prato de plástico, né? Mas se ele consegue fazer uma coisa que vai ser tarefa dele, vai ser função dele em algum momento da vida, deixa fazer. Não faça pelo seu filho aquilo que ele pode fazer sozinho. Exatamente. Sozinho, né? É difícil. Difícil, mas é necessário para o desenvolvimento. Porque senão a gente atrapalha mesmo. O Luciano fala a palavra, né? Vontade auxiliar. E a gente vira uma vontade auxiliar que faz pela pessoa, né? Aí não é mais vontade auxiliar, da educação infantil que pega na mão para fazer o desenho, né? Que faz pela criança o desenho. Aí a criança... E outra, se ele não faz, manda fazer. Então, vamos separar essas canetinhas desse lápis de cor aqui no estojo? Vamos deixar esse lado só para canetinha e só para lápis de cor? Claro. Você não está interferindo na personalidade, você não está tolhendo a criança das vontades dela quando você faz isso. Não, é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele é assim. Não, eu já ouvi aqui, tem tempo já, mas eu já ouvi aqui que a criança saía rabiscada porque os pais são artistas. Eu falei, realmente, eu acho que não é o local, né? Ele se rabiscar. Então, óbvio que existem momentos e momentos, a gente não está tolhindo nenhuma criança de nada. É só a gente adequar a intervenção, é adequar o processo de intervenção. Mais alguma coisa que eu não perguntei, que a gente deixou de fora? Fala aí. Não, daria para falar em 6 horas, mas eu acho que o básico foi cumprido. Então, beleza. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente pode fazer parte 2 ou a gente pode responder o que vocês mandarem. Para a galera que estiver no YouTube, deixa o comentário aí, deixa a sua pergunta aí, pode curtir, pode compartilhar. Boa. Quem está ouvindo pelo podcast, manda uma mensagem para a gente no Instagram. Boa. Que aí a gente vai dando continuidade. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você, Gabi. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Semana que vem. Até semana que vem. Acho que sim. Esse pode falar isso. Beleza. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.